Você sabia que Jorge Soros e o Banco da Inglaterra tiveram uma queda de braço e o bilionário húngaro saiu vencendo? Pois é, esse é o famoso dia que muitos dizem que Jorge Soros quebrou o Banco da Inglaterra. E a gente vai entender essa história no vídeo de hoje. Sejam todos muito bem-vindos a este sábado, dia 28 de janeiro de 2023, e você está no Conexão Londres com Ivan Kleber. E a gente se vê logo depois da nova vinheta. Afinal de contas, George Soros quebrou ou não quebrou o Banco da Inglaterra? No dia 16 de setembro, uma quarta-feira, na Inglaterra, entrou para a história como a Black Wednesday, ou a Quarta-feira Negra. Isso aconteceu devido à forte desvalorização que a moeda britânica, a libra esterlina, sofreu. E George Soros ganhou muito dinheiro naquele dia. Mas antes de explicarmos de fato o que aconteceu no dia 16, a gente precisa voltar um pouquinho na história, pelo menos em 1979, portanto, aproximadamente 13 anos antes dos eventos do dia 16 de setembro de 92. Isso porque, em 1979, foi criado o Mecanismo Europeu de Taxa de Câmbio, ou seja, os países estariam integrados e monitorando a questão da taxa de câmbio. Um modelo alemão, que vinha dando certo na Alemanha Ocidental, foi utilizado como base, portanto aí a Alemanha tinha até essa vantagem. Só que em 1979 aconteceu outra coisa muito importante no contexto da nossa história aqui. Margaret Thatcher foi eleita primeira-ministra do Reino Unido pelo Partido Conservador. E, obviamente, ela relutou e o Reino Unido não entrou neste mecanismo europeu de controle de taxa de câmbio. Esse aqui é o primeiro fato muito importante. Agora a gente precisa entender que durante os 11 anos de mandato da Margaret Thatcher, ela sofreu muito com o controle da inflação, que era um ioiô, vivia subindo e descendo, e também a questão da libra esterlina. Manter a libra esterlina forte com uma inflação baixa e taxas de crescimento altas, né? Era o cenário ideal, mas que Thatcher nem sempre conseguia. Porém, comparado com o caos econômico que passou o Reino Unido na década de 60 e principalmente na década de 70, quando o país teve que bater as portas do FMI para pedir ajuda, o governo Thatcher foi excelente nessa questão, repetindo, comparado com os anos 70. Contudo, havia uma pressão interna muito grande dentro do Partido Conservador para que ela de fato aceitasse a entrada do Reino Unido neste mecanismo europeu aí, no ISM. Bom, o que acontece? Por volta de 1987, o partido, de tanto pressionar a Thatcher, já visando uma possível entrada do país no que se falava na época de uma moeda única, que viria a ser o euro, a Thatcher resolveu ceder um pouco e o que eles adotaram? Não vamos entrar então neste mecanismo, né? Não vamos estar sob o jugo deles, mas em contrapartida vamos copiar o que eles estão fazendo. Então, quando a Alemanha sobe a taxa de juro, a gente sobe. Quando ela diminui, a gente diminui e assim a gente vai... É como se nós estivéssemos dentro do clube, mas com a nossa autonomia. Essa foi a jogada. Por que o modelo alemão? Justamente por causa da estabilidade que a Alemanha Ocidental demonstrava depois da Segunda Guerra, não é? Com toda a taxa de crescimento, com inflação baixa e um Deutschmark, né, a moeda alemã, muito estável. Mas isso não foi o suficiente para acalmar ali a ala pró-Europa, digamos assim, do Partido Conservador. E aqui surge um nome muito importante na nossa história, John Major. Ele continuou pressionando a Margaret Thatcher para que ela aceitasse, de fato, a entrada do Reino Unido na ISM. E não teve jeito. Lá em 1990, a Thatcher acabou cedendo ela viu isso como um passo, digamos assim, anterior à entrada do Reino Unido na moeda única. Teve um acordo político ali, o Reino Unido não entraria no euro, caso eles criassem o euro, como de fato criaram, e como de fato o Reino Unido não entrou, mas ela acabou cedendo nessa questão aí do controle europeu de taxa de câmbio. Bom,
O que poderia dar errado, né? John Major, ele assume o lugar da Thatcher, porque diante dessa situação a Thatcher teve que renunciar, e o partido escolhe o John Major justamente para liderar essa nova fase do país na questão econômica e visando as eleições de 92. Eleições essas, em em maio, que viram o John Major sair vencedor. A quarta vitória seguida do Partido Conservador. Estava indo até tudo muito bem, não é? Porém, nós temos aqui um outro fato histórico que vai ajudar a entender os fatos do dia 16 de setembro de 1992, a Quarta-feira Negra. O Muro de Berlim caiu. A Alemanha já não era mais só a Alemanha Ocidental, era a Alemanha reunificada. E, portanto, a Alemanha ela teve que ajudar a reconstruir a parte oriental, o que gerou um pouco de inflação e desestabilidade econômica, e o impensável aconteceu. O Banco Central alemão, que era independente do governo, elevou as taxas de juro e fez com que as pessoas, os investidores, começassem a comprar marco alemão. Isso é uma regra no mercado. Quando um país aumenta a taxa de juros, não é? A moeda daquele país, pelo menos por um pouco ali, ela acaba valorizando. E isso causou aí um problema muito grande, porque os investidores começaram a vender a moeda britânica para comprar a moeda alemã. E qual era o problema do Joe Major? Ele não podia aumentar logo de cara a taxa de juros, porque ele já estava com a inflação alta. Os alemães podiam fazer isso porque a inflação na Alemanha era mais baixa. Agora, um detalhe importante. O Banco Central, na época, no Reino Unido, não era separado do governo, não tinha autonomia como o Banco Central alemão tem. O John Major tentou conversar com o Helmut Kohl lá na Alemanha, tentar convencer ele a fazer com que o Banco Central alemão baixasse de novo a taxa de juros. Isso não aconteceu e durante os meses de junho, julho e agosto a gente viu uma grande especulação. Eis que entra Jorge Soros na nossa história. Você vê que ele entrou quase no final aqui já. Ele percebeu que alguma coisa não iria muito bem na economia da Inglaterra e ele apostou na quebra da Libra. Ele apostou que a Libra esterlina, em um determinado momento, iria desvalorizar. Chegamos então no evento de uma reunião que aconteceu aqui na Inglaterra. O presidente do Banco Central alemão veio para esta reunião, outros líderes europeus estavam na reunião e todo mundo tentando convencer a Alemanha a baixar as taxas de juros. Óbvio que eles não fizeram isso, e no dia 15 de setembro, na terça-feira que antecedeu, né, a Quarta-feira Negra, nós tivemos aí uma especulação muito grande contra a moeda italiana, a lira, mas nada comparado com o que aconteceu na quarta-feira, dia 16. De novo aqui, os investidores, talvez eles não previam que aquele dia seria o dia, não é? Mas estava tudo muito engatilhado. Então naquela quarta-feira, dia 16, nós começamos o dia com uma venda muito grande de libra esterlina, a libra começou a desvalorizar, e o Banco da Inglaterra começou a comprar a libra de volta para manter o valor dela alto. Por volta do meio-dia, cedendo muita pressão, o John Major aceitou então elevar a taxa de juro para 12% ao ano, o que atrapalhava o mercado imobiliário, porque a taxa de juros, quando você compra uma casa, é baseada nessa taxa de juro. Mesmo assim, ele resolveu dar essa cartada. Jorge Soros e outros investidores viram isso como um sinal de fraqueza. E o que eles fizeram, então? Passaram a vender mais libras ainda. Eles dobraram a aposta. O Banco da Inglaterra, por volta de 2 horas da tarde, né, com o mercado aberto, estava perdendo na média aproximadamente de quase 1 bilhão de libras por hora, diante desse ataque financeiro forte. Bom, às 3 horas da tarde, uma nova cartada por parte do governo. O John Major eleva as taxas de juros a 15%. 3% assim em questão de horas. Novamente o mercado entende aquilo. A Libra até ganha um pouco de força nos primeiros minutos depois desse anúncio, mas não tem jeito. A especulação foi enorme e a Libra continuou caindo até o fechamento dos mercados, às 5 horas. Bom, estima-se que nesse jogo Jorge Soros, eu consegui encontrar uma entrevista dele e ele disse que ele ganhou 1 bilhão de libras naquele dia. Há quem diga que ele ganhou 1,5 bilhão, mas eu vou ficar aqui com a fala dele, né? Afinal de contas, foi ele que embolsou o dinheiro.
o Banco da Inglaterra, nessa brincadeira, perdeu 3,3 bilhões de libra esterlina. Não quebrou tecnicamente o banco continuou existindo, mas nós tivemos duas consequências muito fortes desse dia. A primeira, no final da noite, John Major anuncia a saída do Reino Unido, então, do mecanismo de controle europeu de taxa de câmbio. Uma grande derrota política para o John Major, porque ele passou anos dizendo que se a Inglaterra, o Reino Unido, não entrasse neste mecanismo, o Reino Unido iria falir, iria quebrar e a qualidade de vida do país ia ficar muito ruim. Então, não teve jeito, ele teve que sair, senão a libra esterlina ia ter um efeito, ia virar papel, não ia ter valor nenhum se continuasse aquela especulação. Só que, pro azar do John Major, a Margaret Thatcher estava certa. E fora desse mecanismo de controle, a economia da Inglaterra prosperou nos anos que vieram depois. Prosperou tanto que a população perdeu a confiança no Partido Conservador, lembrando que eles vinham de 4 vitórias, e entregaram a maior vitória do Partido Trabalhista em 1997 para o Tony Blair. E o embrião dessa vitória foi justamente aquela quarta-feira negra, dia 16 de setembro de 1992, onde o George Soros dobrou e triplicou a aposta contra o Banco da Inglaterra e saiu vencedor. Então eu acho um eufemismo dizer que ele quebrou o Banco da Inglaterra, mas que ele fez um estrago enorme para o Banco da Inglaterra e para a política interna, isso ele fez, tá certo? A gente não vai aqui analisar depois o que ele fez com esse dinheiro. Espero ter tirado aí as suas dúvidas, você que já ouviu falar essa história do George Soros, e se tiver interesse em assuntos como esse, a gente pode estar trazendo aqui no canal pelo menos uma vez por semana. Tá certo, pessoal? Muito obrigado pela audiência. Compartilhe, dê o like, isso ajuda bastante a gente aqui. Lembrando que nesse domingo 29 tem o Caderno Cultural com o Daniel Silveira, tá certo? Um grande abraço, pessoal, e até o próximo.